oi. Olha, que bacana. Joyce, Pri, Renata, Thaís, bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui comigo. Que maravilha. Mais alguns minutinhos a gente inicia, ok? Muito bom tê-las aqui comigo. Muito bom. Pessoal entrando, vamos aguardar mais um pouquinho. Andréia, bem-vinda. Daiane, que joia. Lorena mandou um beijo. E outro beijo. Que graça. Obrigada. Vamos falar hoje sobre relações tóxicas. Meu Deus, que tema, né? Um tema que abre um leque muito grande. Vamos aguardar o pessoal entrar. Sara, bem-vinda. Que bom tê-los e tê-las aqui. Que joia. Muito feliz. Mais uma live. Preparei com muito carinho. Mais um minutinho. Pessoal, eu já quero que vocês já podem colocando algumas perguntas, tá? Foi maravilhoso hoje à tarde. Eu recebi no meu WhatsApp e por MSN várias perguntas e eu selecionei, mas vocês podem enviar perguntas, tá? Vamos falar sobre relações tóxicas. Todos os tipos de relações, né? Todos os tipos de relações tóxicas, em todos os pilares da nossa vida. Temos assunto aí, eu ficaria aqui acho que 2 ou 3 dias. Leida, Milas, não entendi esse nome, bem-vindas. Andréia, bem-vinda. Aguardar só mais um minutinho que a gente já começa. Relações tóxicas, eu teria aqui 2 dias sem parar de assunto para falar com vocês, né? Eu acabei de dar uma olhada aqui, boa noite, Jana. Eu acabei de dar uma olhada aqui nas redes sociais, tá aí um tumulto sobre um estupro, algumas questões que aconteceram aí, né? Não fiquei muito por dentro ainda, mas parece que casou muito bem com o tema de hoje. As relações tóxicas estão mais presentes na nossa vida do que nós podemos imaginar. Elas existem, elas vêm, se alojam e muitas vezes a gente nem percebe. A amizade muitas vezes vem, fica, ela é super tóxica e só quando ela vai embora, porque ela não encontrou o que ela queria, que você se dá conta que aquela pessoa era super tóxica e sugava a sua energia, né? Nós vamos tentar falar detalhadamente sobre esses perfis de pessoas. Já vai pensando aí se você se considera uma pessoa tóxica, se você é uma pessoa tóxica. Eu acredito que todos nós somos tóxicos, mas cada um age de uma forma, porque uma pessoa tóxica, ela transborda dentro dela algumas carências afetivas. Então, todo ser humano tem um pouquinho de carência, né? Todos nós somos carentes e buscamos suprir nossas carências. Dejane, bem-vinda. Vitória, Natasha, bem-vinda. Todas bem-vindas.
Elaine, também bem-vinda. Só mais 30 segundinhos. Estou muito grata, muito feliz que vocês estão aqui comigo, muito mesmo. Vou iniciar. Relações tóxicas. Meu Deus, onde inicia esse processo de relações tóxicas? Falta de paciência com outra característica de pessoas assim? Pode ser. A falta de paciência, nós teríamos que investigar um pouco mais o contexto da situação, tá? A falta de paciência, geralmente, ela vem de uma raiva. Mas o que foi que gerou? E pessoas raivosas, elas abusam, elas são tóxicas, né? Falta de paciência com o outro pode tornar uma relação tóxica, sim. Bom, de onde vem toda essa toxicidade, né, nas pessoas? As relações tóxicas geralmente vêm da infância, tá? O que acontece na nossa infância? Se nós tivemos algum vínculo interrompido, no parto, se nós somos gemelares e não sabemos, não percebemos, existe técnica da terapia que vai descobrir se você era gemelar ou não, se você tinha um irmão gêmeo e ele faleceu pós-parto, se você uma dos vínculos interrompidos muito forte que a gente vê que traz muita carência para as pessoas é o momento do parto, principalmente se foi um parto fórceps. E se é um parto que muitas vezes a criança fica longe da mãe por muito tempo, ela precisa ir para uma UTI, ou ela vai para o berçário e demora muito tempo. Bem-vindos quem está entrando agora, acabei de começar. E ela se torna uma pessoa tóxica exatamente pela carência, tá? Então essa carência faz com que ela queira sempre as atenções e o mundo e as pessoas voltadas para ela. Bom, todo carente se faz de vítima. Mas todo carente também pode se tornar um agressor, tá? A pessoa que se torna refém, porque a pessoa tóxica ela vai chegando de mansinho, ela vai agradando, ela se faz de amiga, de bom moço, de boa moça, até conseguir o que ela quer, que é manipular, que é fazer com que a pessoa tenha uma vida roubada, que ela domine a vida da pessoa, né? Tudo que ela quer. Como que a gente faz para a gente não permitir com que toda essa situação possa acontecer? Primeira coisa, a gente tem que ter um bom autoconhecimento, né? Nós temos que aprender a gerar valores e temos que analisar muito bem quem está ao nosso lado. Tem um livro que fala, o livro Limite Zero, se eu não me engano, ele fala que nós somos a média das 5 pessoas, se eu não me engano, acho que este livro, nós somos a média das 5 pessoas ao qual nós mais convivemos. Então, para pensar, essas 5 pessoas que você mais convive, são pessoas tóxicas? Se elas são pessoas tóxicas, você também pode ter se tornado uma pessoa tóxica por convivência, por pertencimento, por querer pertencer a elas. Então, a sua carência lhe deixa levar pela toxicidade delas para que você possa pertencer ao meio dela, tá? É importante também que você observa quais são as suas carências da infância. Então, eu retorno lá atrás. Carência de infância, vida uterina, questão do parto. Se você de repente era bebê ou ainda era muito criança e a sua mãe engravidou, uma gravidez inesperada e rapidamente você já teve que ter uma convivência com o irmão mais novo e a mãe teve que dividir muita atenção entre você e esse irmão, você pode gerar uma grande carência, tá? Por conta disso, e na sua vida adulta você, adoção recém-nascida, isso é um tema sensacional. A adoção realmente ela traz um vínculo interrompido dos pais biológicos e esse adulto, né, essa criança na vida adulta, inconscientemente ela vai estar buscando o pai e a mãe nas relações, tá? De forma inconsciente. E aí ela vai acabar se permitindo. Ela se permite situações tóxicas, situações abusivas, tá? Não sei se esse é o seu caso, tá, Jana? Mas toda criança que vem de uma adoção, ela carrega sim uma carência e muitas vezes ela carrega uma raiva, porque ela carrega um porquê.
Por que eu fui adotada? Por que minha mãe não me quis? Por que isso? Por que aquilo? E esses porquê, essas indignações, essas interrogações, indagações, faz com que você aumente seus pensamentos de uma forma um pouquinho cruel, tá? E você pode, inclusive, com uma situação dessa, não se tornar refém, não se tornar a vítima da relação tóxica, mas se tornar aquele agressor, aquela pessoa tóxica que quer as atenções de todo mundo que está do seu lado. E se você teve pais, os pais que te adotaram, ou se você esteve num colégio, numa instituição, tudo que foi feito para você nunca é o suficiente. Quem está do teu lado também, muitas vezes os seus filhos não é o suficiente. Você acaba cobrando demais os seus filhos inconscientemente para tentar suprir a carência dos pais. E olha só, os filhos, é importante a gente falar isso, porque se a gente não largar as carências passadas, nós podemos jogar essas carências nos filhos. E os filhos só podem ser crianças se os pais forem adultos. Esse é um tema que eu quero falar daqui uns 15 dias eu quero estar falando sobre a vida infantil, os traumas infantis. Então, se você tem filhos e você tem algumas carências, cuidado você não depositar aí, não jogar nos seus filhos, porque eles precisam ser crianças, mas para que eles sejam crianças, eles precisam ter pais adultos. E nós vemos muito adultos com crianças internas, feridas, machucadas e paradas. Então, a questão da adoção, é importante a gente olhar para essa criança interior, como ela está. Você já cresceu, você é uma adulta, mas como que está essa criança, tá? É muito, muito importante. Bom, além do parto traumático, né, que eu falei para vocês, se você também não mamou na sua mãe, porque veja bem, qual é o nosso primeiro relacionamento? Nós nos relacionamos primeiramente com a nossa mãe. Nosso primeiro relacionamento na vida uterina com nossa mãe. Então, se você teve algum vínculo interrompido aí com a mãe no momento do parto, ou se você não mamou na sua mãe, você vai carregar uma carência. Até a live passada que eu falei sobre obesidade, eu deixei claro também que um dos perfis da obesidade são pessoas que não mamaram na mãe e o inconsciente busca hoje suprir na alimentação, né? Bom, todo relacionamento precisa ter uma troca equilibrada. Então, primeiramente, você precisa captar dos seus pais tudo aquilo que você acha que lhe faltou. Porque eles lhe deram tudo o que eles puderam. Mesmo se eles te deram para adoção, eles lhe deram tudo o que puderam, para que você possa suprir essa carência. Como nós vamos suprir essa carência de infância, Eva? Com terapia, com autoconhecimento. Tem uma técnica sensacional chamada cura da criança interior. Então, essa necessidade, essa desconexão da infância, ela vem reverberar na nossa vida adulta. Tá? Então, se você teve qualquer vínculo interrompido e de forma inconsciente, você tenta disputar uma força, você tenta ficar forte disputando essa força com quem está do seu lado que também é tóxico. Então, eu vejo muito aqui no consultório namoros tóxicos. Ele é um agressor, ele humilha, ele faz várias situações de torturas psicológicas, emocionais. E quando a sua namorada tenta dar um limite, quer terminar esse namoro, ele se faz de vítima, ele chora, pede perdão, e aí ele jura que vai se tratar, mas nunca vai, isso nunca acontece, né? E aí, essa vítima gerou uma raiva, sente uma raiva, e para se vingar, ela começa a descontar essa situação tóxica. E aí a situação só vai crescendo. Então, ora ele é tóxico, ora ela é tóxica, aí ela resolve voltar para esse relacionamento para disputar a força e mostrar que ela manda, e daí ela tem situações tóxicas. Quando vê essa situação, já está um relacionamento extremamente abusivo e pode vir até se tornar um feminicídio. A gente sabe muito bem das consequências de relações tóxicas, né? E nós vemos muitas agressões não só entre casais. Eu já tive pacientes aqui que a amiga não suportou a relação dela de amizade com uma outra amiga, e um dia ela tentou atropelar essa amiga, porque ela não admitia que ela foi muito dada para essa amizade, ela fez de tudo para essa amizade, mas este é o problema. Tudo precisa ter um equilíbrio. Quando a gente faz demais para uma pessoa,
essa pessoa, como que ela se sente? Muitas vezes em débito, tudo que ela fez para mim, eu não consigo fazer para ela também. E muitas vezes ela foge dessa relação. E aí essa daqui fica como? Mandei carinha errada, tudo bem, querido, tudo bem, não tem problema. E aí ela, como que ela fica nessa situação? Ela se sente endividada. A pessoa está em débito com ela também. Então ela gera uma raiva maior ainda diante da situação. Não sei se eu fui clara nesse exemplo. Então nós nunca podemos fazer demais por alguém. Porque se a gente faz, muitas vezes a gente fica esperando uma recompensa. Se a recompensa não vem, nós ficamos enfraquecidos e raivosos. E daí muitas vezes a gente se distancia dessa pessoa com raiva, ou a gente nos tornamos para ela uma relação tóxica, porque a gente quer pegar de volta tudo aquilo que a gente fez para ela. Então tudo na vida é preciso ter um equilíbrio muito grande. Bom, todo agressor, toda pessoa tóxica, ela se faz de vítima, tá? Como que ela chega a essa situação? Ciúmes, insegurança, sempre tem uma dependência emocional, tá? E nós temos que tomar muito cuidado com as repetições. Tem paciente que fala aqui pra mim, Eva, eu tenho dedo sujo para relacionamento, não sei o que é que eu faço. E aí nós vamos analisar essa carência, ela busca lá do pai dela. Eva, mas o que tem a ver o namorado com o pai? Bom, qual é a nossa primeira referência de homem? É o pai. Se eu tive um pai disfuncional, se eu tive um pai ausente, eu vou gerar uma carência por conta deste pai que não esteve presente e inconscientemente eu vou buscar nos relacionamentos, vou buscar no namorado, vou buscar no marido. E quando a carência ela é muito forte, ela é muito profunda, a pessoa ela aceita qualquer tipo de relacionamento. Aceita uma pessoa agressiva, aceita uma pessoa disfuncional e aí a situação vai crescendo cada vez mais. Bom, toda vítima é um agressor e todo agressor é uma vítima. E ambos têm uma dependência emocional muito grande um do outro, que entra naquele processo vingativo que eu expliquei agora há pouco, que se torna uma relação abusiva. Bom, como que as pessoas chegam a essa situação? Muitas vezes elas se deixam levar por situações, nós vemos casos de adolescentes, por exemplo, eles têm uma carência tão grande que a necessidade de pertencimento é tão forte, atua tão forte dentro deles, que eles querem fazer parte dos grupos de amigos. E mesmo que os princípios, mesmo que os valores deles não permitem que eles usem droga, ou que eles bebam muito, ou que eles façam tem algumas atitudes que os princípios e os valores familiares não condiz, mas para pertencer àquele grupo eles acabam cedendo, tá? Então, a questão da falta de pertencimento é algo muito importante. Como que eu olho esse pertencimento? Primeira coisa que nós devemos olhar, se você era gemelar, bem-vinda quem está entrando agora. Como eu disse no começo, se você era gemelar, ou se de repente a tua mãe teve um aborto antes de você, ou até mesmo depois, tá? E se você viu, vamos dizer o aborto antes, mas um aborto não visto, um aborto que talvez a sua mãe não percebeu, ou que ela até percebeu, mas que ela nunca falou, ela guardou isso para ela, porque era muita dor para ela falar desse aborto. Qual foi a memória de informação, a memória informativa que ficou dentro dela? De luto, de carência, de falta. Ela engravidou novamente, mas o corpo dela ainda sente falta daquele outro filho. Então você acaba nascendo com esse sentimento de falta. E aí você vai buscar nas pessoas, nas relações, nas amizades, a falta desse aborto. Muitas vezes também, se a sua mãe teve um aborto, ou um natimorto, ou um filho que veio falecer depois de você, e você presenciou a sua mãe sofrendo muito por conta disso, você entendeu que a mãe gostava mais daquele filho do que de você. O seu inconsciente entendeu isso. E aí também gerou um vínculo interrompido. E você carregou uma carência da mãe. Tá? Mas voltando no pai, se você teve um pai que foi ausente na sua vida, com certeza, mesmo que você teve um pai presente, mas que você acha que ele não deu tudo aquilo que você queria, mas ele deu o que ele pôde, mas você ainda não compreendeu isso, você vai buscar nos homens uma referência de pai, tá? A carência ela é tão grande, ela é tão profunda que você se deixa iludir.
por um homem que chega, te dá uma flor ou te trata muito bem, no começo abre a porta do carro para você entrar e você se encanta. E daí eu lhe pergunto, você aceita amor ou você aceita esmola? Eva, meu marido abre a porta de carro para mim até hoje, eu não tenho um relacionamento tóxico. Eu não entendo porque muitas mulheres jogam fora o bebê, sendo que tem muitas que não conseguem. Isso também é uma questão sistêmica, viu, Daiane? É uma questão sistêmica, muitas coisas a gente não entende, né? Mas é uma mulher que ela está passando por uma depressão, né? Não justifica o que ela faz, mas tem algo muito forte por trás dela. Ela tem um histórico de dor muito grande e muitas vezes, inconscientemente, ela não se sente capaz de criar essa criança, tá? Esse também é um outro assunto, é um assunto que eu já vou até entrar sobre mães tóxicas. Eu ia falar um pouquinho mais à frente. Há muitas pessoas que têm mães tóxicas, né? Eu até tive uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho para ler já para vocês. Eva, eu recebi hoje à tarde essa pergunta. Eva, venho de uma mãe difícil. Me humilhava, me xingava e dizia que eu não era merda nenhuma e seria uma péssima profissional. Ela é tóxica? O que eu devo sentir por ela? Bom, com certeza, essa mãe, ela já carregava, ela é uma mãe tóxica, mas ela carrega uma dor de infância, tá? Toda pessoa tóxica, como eu expliquei agora, ela carrega traumas de infância. Então, ela deve se sentir, deve ter passado por alguma humilhação, por alguma violação, por algum abuso. Ela tem uma autoestima muito baixa e ela quer que quem esteja perto dela tenha a mesma autoestima com ela. É uma pessoa que não é feliz e ela, inconscientemente, ela não suporta que as pessoas ao lado dela estejam felizes. Então, eu já vi situações de pessoas que, quando está num lugar que tem um monte de gente feliz, ela faz de tudo para poder ter uma confusão, ter uma encrenca. Ela não suporta as pessoas felizes, porque ela não se sente feliz, tá? Já vi mães também que não suporta que os filhos tenham amizades, tenham amigos, porque ela não tinha. Isso é uma mãe tóxica, mas é o que ela tem, né? Na cabeça dela, no inconsciente dela. Eu cresci sem amigos, estou muito bem, meu filho não precisa ter amigos. Mas isso é algo muito sério. Isso é algo que precisa ser visto, que precisa ser olhado. Pessoal, estão me perguntando pelo WhatsApp. Se puder me perguntar aqui seria melhor, tá? Para não ficar entrando lá no WhatsApp, que eu tenho medo que a conexão possa cair, tá? Bom, que nós temos que aprender a não nos anular para agradar o outro. E eu conheço filhos tóxicos também, como eu já havia dito agora há pouco. Gerou tantos ciúmes por ter que dividir o pai, por ter que dividir a mãe com os irmãos, que se tornou tóxico, tá? Então nós não podemos querer que os nossos pais também se anulem por nossa conta, por nossa causa. Isso é a questão do pertencimento, tá? Aquelas pessoas que se fazem de vítima, as pessoas que são vítimas do tóxico, tem relação com a bipolaridade? Muita relação com a bipolaridade. Pessoas tóxicas, abusivas, tem alguma patologia. Boa parte delas tem patologia. As patologias mais comuns que eu vejo aqui no consultório, além da bipolaridade, os borderline, tá? É muito comum quem tem essa síndrome de borderline serem pessoas, além de tóxicas, muito agressivas. Sistemicamente, são dois perfis de pessoas, além dos esquizofrênicos, né? Que são questões sistêmicas, tá? Quando teve, assim, lá atrás, em algumas gerações, um assassinato, uma agressão muito forte, alguém que foi por muito tempo esquecido. Então, é uma questão sistêmica muito forte. Biologicamente, é uma carência mais do que aguda, né? E que busca
além de suprir essa carência, tem a necessidade de ser forte, de mostrar que é forte. Parece que o bipolar e o borderline, parece que eles estão entrando numa relação, eles não estão entrando numa relação de amizade, numa relação amorosa. Eles estão entrando para uma guerra. Eles entram para disputar quem ama mais, quem ama menos, o quem dá mais, quem dá menos, quem prova mais o amor, quem prova menos o amor. Eles entram numa disputa tremenda. É uma coisa assim que dilacera. Eu tenho vários pacientes aqui assim e nós vemos que eles ficam dilacerados e eles não conseguem se desvincular. Porque tudo aquilo que eu vejo no outro que me incomoda está dentro de mim. Então, se eu permito uma situação dessa, se eu permito um relacionamento desse, é porque eu tenho um perfil desse também, mas eu não consegui olhar. Ou que ele está guardado dentro de mim, ele ainda não transbordou, mas em algum momento da minha vida ele vai transbordar, ou eu não consigo enxergar, eu não consigo assumir que eu também sou esse tipo de pessoa. Como eu disse, todos nós somos tóxicos, porque todos nós somos carentes. Só que cada um reverbera essa toxicidade. Bem-vindos, tá? Quem está entrando agora, prazer tê-los aqui. Mas cada um reverbera, faz sentido? Ok, que bom. Mas cada um reverbera essa toxicidade de forma diferente, tá? Tem pessoas que são agressivas, tem pessoas que são carentes e fazem de vítimas, tem pessoas que são agressor, tem pessoas que vivem, inclusive a compulsão também é um desse perfil de pessoas tóxicas, tá? Porque o que acontece? Ela vê que a vizinha tem, ela vê que a cunhada tem, ela vê que o amigo tem, ela quer ter também tudo aquilo que os outros têm. Questão do pertencimento. Lembra do pertencimento? Uma das leis do amor de Bert Hellinger. E ela, para pertencer a essa sociedade, a esse meio, para pertencer a toda essa situação, ela faz de tudo e qualquer coisa, ela se submete a qualquer situação para conseguir o que ela quer, tá? Inclusive, ela vai se tornar abusiva por conta disso, tá? Bom, o que nós temos que fazer? Nos colocar em primeiro lugar e nos olhar para ver até onde nós somos tóxicos e até onde nós não somos tóxicos, né? Como resolver? Gente, eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre relações tóxicas. Como nós podemos resolver as relações tóxicas? Primeiro você tem que se olhar, se coloca em primeiro lugar, olha para a tua vida, olha para a tua infância, olha o que não foi curado na tua infância. Todos nós temos situações mal resolvidas do passado, todos nós temos situações mal resolvidas da infância, mesmo que não seja com seus pais, pode ter sido um bullying que você passou na escola, alguma situação que você passou com uma professora, se a professora desfez de você, uma nota baixa que ela mostrou para todo mundo, se ela te deixou de castigo, algum xingamento que você teve da tua avó, isso gerou uma carência, isso gerou uma dor e você pode se tornar uma pessoa tóxica por conta disso. Tanto a vítima, tá? Tentar suprir essa carência que ficou, essa lacuna, esse vago, esse vazio, quanto um agressor, você pode se tornar a pessoa que é tóxica, certo? De forma sistêmica, como nós vemos situações, pessoas tóxicas, tanto biológicas, como eu falei para vocês, lá de vida uterina e situações que aconteceram na família, mães tóxicas e tudo mais, como nós vemos também questões sistêmicas, lealdade a alguém. Então, se você teve uma avó, uma bisavó que era muito submissa, que permitia muitas situações de submissão, você pode estar em lealdade a ela e você pode ser tá representando em você, o seu inconsciente carrega essa avó no teu inconsciente, por lealdade a ela, você é como ela, você acaba tendo relacionamentos, escolhendo relações para você como ela, tá? E é muito comum também a gente ver aqui no consultório tanto homens quanto mulheres que cresceram, homens que cresceram vendo o pai trair a mãe, tem uma raiva do pai porque o pai fez a mãe sofrer e hoje ele também trai. É muito comum a gente ver mulheres, tá? Eu tive um caso aqui de uma mulher que ela sabia, quando garota, ela via, faz todo sentido isso. Eu tive um caso aqui muito, muito interessante, que
quando ela era garota, aos 8 ou 9 anos de idade, olha só, um dos maiores impactos que as situações e os traumas impactam a nossa vida geralmente na primeira e na segunda infância. Geralmente na primeira infância, do 0 aos 7, do 0 aos 8 anos mais ou menos. A primeira infância até os 5, mas até os 7, 8 anos há grandes impactos. Então ela presenciava o pai traindo com a madrinha. O pai traía a mãe com a madrinha. E a mãe não sabia. E por muitas vezes ela via a mãe fazer chá, fazer um café da tarde e servir para essa madrinha. E ela não tinha coragem de contar para a mãe. E agora na vida adulta ela tem relacionamento, mas ela não consegue parar de trair, mesmo ela vendo a situação que o pai fazia, né, que era errado, e hoje ela não consegue parar de trair. Ela tem uma lealdade, um impulso muito forte, essa lealdade ao pai, e é uma questão sistêmica que ela precisa resolver isso dentro dela. Esse foi um caso muito interessante, graças a Deus ela se curou, porque toda vítima e todo agressor sofre muito com essa situação, né? A gente acha que eles são felizes, não são felizes de forma nenhuma, né? Aquela pessoa que trai muito o seu parceiro, que trai muito a sua família com mentiras, ou com outros relacionamentos, eles carregam uma culpa. O prazer é momentâneo, mas depois carrega a culpa, tá? E essa culpa depois ela atua de uma forma devastadora dentro de si. Eu conheço pessoas que adoecem, têm doenças seríssimas por conta dessa culpa, tá? E a insônia é um dos sintomas mais comuns, tá? Para pessoas que carregam culpa. Bom, além da lealdade, nós temos que curar os nossos medos, né? As pessoas se deixam levar por essas situações por falta de autoconhecimento, por falta de princípios, por falta de valores, com baixa autoestima. E daí eu pergunto sempre a essas pessoas: o que é que você merece? E as pessoas não têm propósito de vida, elas levam a vida de qualquer forma. Então é muito importante que você olhe para as suas carências, que você olhe para os seus princípios, que você olhe para os seus valores, tá? Que você olhe para 5 pessoas ao qual você mais convive e veja se elas são tóxicas. E se elas são tóxicas, provavelmente você também é tóxica. Nós atraímos semelhantes. Se você atrai pessoas tóxicas para a tua vida, você também é tóxica. Você também é tóxico. Ai, jamais. É sim. Só que você atua de forma diferente da sua amiga. Você atua de forma diferente do seu parceiro ou da sua parceira, tá? Mas você tem uma toxicidade, como eu disse. Todo ser humano tem um perfil tóxico, porque todos nós carregamos alguma carência. Ninguém teve uma vida 100%, principalmente na infância. Todo mundo teve um trauma, teve um conflito biológico, todo mundo teve algum impacto, tá? Pessoal, vocês podem perguntar. Aqui perguntaram, você faz terapia com ela? Eu não peguei essa pergunta no momento. Se você quiser explicar quem é ela aqui pra mim, tá? Vocês podem mandar perguntas, eu já vou ler algumas perguntas que fizeram. Eu disse que eu responderia agora na live. E não sei se elas estão presentes, parece que estão presentes, mas a live vai ficar gravada, depois vocês podem passar adiante, tá? Eva, olha isso. Sempre fiz chantagem com minha irmã. Eu sabia que ela namorava escondido dos nossos pais. Mas, para não contar a eles, ela tinha que lavar a minha louça na minha vez. Eu sou tóxica? Sim, você é tóxica, claro que você é tóxica. Você manipulava a tua irmã, né? Era uma coisa boba, mas os pais não queriam, fugia dos princípios. Então, se você manipulava ela, se você fazia uma tortura, mesmo que seja leve, mas tortura é tortura, né? Igual abuso é abuso, não tem essa de que abuso não é tão grave quanto estupro, é tudo igual, tudo a mesma coisa, né? Você é uma pessoa tóxica porque você manipulava ela. Então, por quantas vezes ela teve que fazer aquilo que ela não queria por medo de você contar, dos pais brigar e talvez até bater nela. Então, você é uma pessoa tóxica. Pode ser que você tenha sido lá atrás, mas toda pessoa tóxica, ao qual não é tratada, não é curada, ela carrega isso ao longo da tua vida. Então, observa se você hoje não atua de uma forma diferente com outras pessoas.
com seu parceiro, com seus filhos, tá? Se você não é tóxica com seus filhos, dando muitos castigos para eles. Ah, vocês não fizeram tarefa, então vai lavar louça. Ah, vocês não fizeram isso, e acaba dando uns castigos para eles. É normal o adolescente se fazer de vítima? Sim, muito, muito, muito normal. O adolescente, ele tá naquela transição, ao mesmo tempo que essa transição, ao mesmo tempo que ele não quer ser criança, quando convém a ele, se faz de adulto. E quando ele é cobrado pela família, pela sociedade que ele é um adulto, ele se faz de criança, né? Então, é comum? É comum, mas é normal? Não. Isso pode acontecer? Não, tá? Porque hoje ele é um adolescente, mas se ele continuar se fazendo de vítima na vida adulta, a vida vai cobrar muito dele, ele vai ter muitos prejuízos com isso, tá? E ele vai sofrer muito. Então tem que olhar por qual razão que esse adolescente se faz de vítima, o que impactou na vida dele na infância, ou se ele está numa repetição. Se ele tem uma mãe vítima, se ele tem um pai vítima, um irmão vítima, e daí ele está tentando disputar o território com essas pessoas. O ambiente também diz muito dessa questão das relações tóxicas, tá? Ambiente diz muito, então dá uma olhada, como que é o ambiente que esse adolescente vive, quais são essas pessoas que esse adolescente está vivendo, se ele não está numa repetição, se ele não está numa lealdade com alguém, ok? Uma outra pergunta, olha isso, Eva, meu namorado me ofende, me acusa de traição e me deixa em situações muito difíceis. Acredito que a pergunta da André era se você faz terapia online. Ah, sim, faço, André. Eu faço terapia online, tá? Tanto presencial quanto online, tá? E os resultados são os mesmos, ok? E eu tenho pacientes de vários lugares do país, do mundo, graças a Deus. Eu tenho pacientes no Japão, tenho pacientes na Itália, tenho pacientes na Áustria, brasileiros e também não brasileiros, que a gente tenta aí. Eu não entendo muito inglês e muitas vezes eu tô aqui com um dicionário, mas a gente consegue fazer um tratamento bem legal. Eva, meu caso estou percebendo que é bem sério. Fui adotada recém-nascida, sim, tem um vínculo interrompido aí, tá, Jana? Sempre me senti diminuída, sim, por conta do pertencimento, diminuída por alguns parentes, certo? Na escola sofri bullying. Bom, esse contexto aí a gente tem que entender se eram os parentes que não te aceitavam. Claro que eu posso te ajudar, querida, claro. Se eram os parentes que não te aceitavam ou se era você que não aceitava a adoção. Geralmente é a pessoa adotada que ela não sente que ela pertence, porque o laço sanguíneo é muito forte. Então, por mais que ela tenha toda a atenção, por mais que ela tenha tudo de bens materiais naquela família, né, ela não vai sentir que ela pertence. Tem que ser feito um processo muito grande interno dentro dela, porque o laço sanguíneo é muito forte. Então você vai numa família que você sente que eles são diferentes de você, você acaba se rejeitando, mas você não percebe isso e acha que são os parentes, né, que te rejeitam. Sofreu bullying na escola e agora passa por um relacionamento tóxico e abusivo. Como eu disse, não sei se você já estava aqui na live, querida, eu expliquei aqui que pessoas que vêm da adoção, elas buscam o pai e a mãe biológicos. Então, essa carência faz com que elas se apaixonam muito fácil. Qualquer sorrisinho ou qualquer rosa, mesmo com espinhos, qualquer cacto para ela é o suficiente, tá? Seria importante que você olhasse para a adoção, que você olhasse para a sua infância. Duas técnicas sensacionais para esse caso, que é a constelação. Eu faço a constelação sistêmica com bonecos. E a cura da criança interior, não tenho dúvidas disso, tá? Eu acredito que nessa situação também seria importante a gente fazer uma terapia transgeracional, que nós vamos buscar memórias do seu pai e da sua mãe, porque nós carregamos as memórias celulares, no nosso DNA estão as memórias. Você pode fazer uma conexão com eles e você pode ficar em paz com seu coração preenchido, tanto dos pais biológicos quanto dos pais adotivos. E se você ficar com seu coração preenchido, você não vai mais ser uma pessoa carente. E aí você vai conseguir se olhar, vai conseguir gerar valores, vai conseguir inclusive colocar limites
e não vai se permitir qualquer tipo de situação, qualquer tipo de relacionamento. Dá sentido isso para você? Tá? O adotado, ele geralmente carrega, mesmo consciente, que ele foi rejeitado, mas se ele parar para pensar a fundo, ele é muito abençoado, porque ele teve os pais que geraram, que deram a vida, que o mais importante que nossos pais nos dão é a vida, o resto é bônus. Então ele teve aqueles que geraram, que deram a vida, e teve aqueles pais que criaram, né? Então, se for pensar, é um contexto grande familiar, são 2 sistemas, tá? São 2 pais e 2 mães, são 4 que você tem. Então, isso você pode tomar para dentro de você, não como um abandono, mas como uma bênção muito grande na tua vida. E quando você muda o olhar, quando você mudar a percepção para tudo isso, você pode se acalmar o seu coração, e a sua vida pode seguir adiante de uma forma mais leve, tá bom? Claro que eu posso te ajudar, não tenha dúvida disso, eu faço atendimento presencial e online, tá bom? Eu vou continuar aqui numa próxima pergunta. Eu vou voltar, tá? Que eu acho que eu não completei. Meu namorado me ofende, me acusa de traição, e quando eu resolvo terminar o relacionamento, ele chora, ele implora, pede perdão, diz que vai se tratar, mas isso nunca acontece. É muito comum isso acontecer, principalmente com os borderlines, viu? Quem perguntou do bipolar aí, cuidado, quem é bipolar pode vir a desenvolver também, ou pode ter aí um aspecto borderline. Eva, meu chefe sempre pede para que eu faça horas extras. Nunca me paga mais, mas sempre me dá presentes com olhares que eu sinto que são maliciosos. E diz que em alguma hora ele vai me recompensar por tudo isso. Onde está o problema? Ele é tóxico? Olha, ele é tóxico, né? Ele não está valorizando você ficar hora extra e receber presente. Para mim isso não condiz. Você tá ali para receber aquilo que é de direito teu, que é dinheiro, né? O seu pagamento. Hora extra é hora extra, você tem que receber por isso. Agora, o maior problema não está só nele que age dessa forma, está em você que permite essa situação. Você não colocou limite, né? Eva, mas eu preciso do trabalho. Ok. Até que ponto você vai se submeter a essa situação? Até onde você quer se submeter a essas situações? Você precisa, deve mesmo se submeter a isso? Né? Gere valores, tenha um diálogo, tenha uma conversa. A partir de hoje eu não faço mais hora extra se não me pagar o justo por isso, o justo em dinheiro por isso. Eu não quero presente, o presente não me satisfaz. E se ele não puder suprir esse combinado, eu tenho certeza que você consegue um outro trabalho, tenho certeza que você consegue um outro emprego, né? Então não se diminua para caber no mundo das pessoas, olha o pertencimento aí, tá? E entra também aí a hierarquia, as 3 leis de Bert Hellinger, né? A compensação, o equilíbrio entre o dar e o receber, a hierarquia e as ordens. Não está tendo muita hierarquia aí. Ele não está olhando para você como uma funcionária como se deve ser olhada, você não está se colocando numa funcionária como essa empresa realmente merece, como você merece se colocar, né? E o equilíbrio entre o dar e o receber. Você está se sentindo desmerecida porque você dá mais e ele não está dando o justo para você, mas você não está correndo atrás dos seus direitos por isso, e não é ele quem tem que enxergar. Para ele tá tudo bem, você não tá falando nada, para ele tá tudo bem. Então gere valores, tá? Gere valores para com isto. Bom, minha companheira de trabalho quer saber tudo da minha vida, tudo que eu fiz no final de semana, e sempre que eu mostro algo novo que comprei, ela compra também, muitas vezes na mesma loja, mas o dela é sempre mais caro. O que acontece com pessoas dessa forma? Bom, é uma relação tóxica, é uma amiga tóxica com uma baixa autoestima e que ela tem necessidade de autoafirmação. Ela precisa mostrar que tudo que ela tem é melhor do que o dos outros. Na verdade, ela não precisa nem mostrar que ela é melhor que os outros. A gente não tem que provar nada para ninguém, nós temos que provar para nós mesmas. Mas com certeza, ela foi muito diminuída em algum momento da vida dela e hoje ela precisa provar que ela pode mais ou que ela tem mais, tá?
é um relacionamento tóxico, mas tem um contexto por trás. Como eu disse, toda vítima, todo agressor tem uma história por trás, tem dores, tem carências, tem traumas, né, que precisam ser resolvidos, tá? Eva, meu filho tem 12 anos. Quando brinca com um amigo, com um único amigo, fica tudo bem. Mas se tem mais um amigo, ele se sente excluído. Ele não consegue se interagir. Quem é tóxico? Ele ou essas crianças? Na verdade, eu não vejo questão de relação tóxica aqui, tá? O que eu vejo é o não pertencimento. Ele não consegue se incluir com esses amigos, ele não se sente à vontade com esses amigos. Então dá uma olhadinha aí se você não teve nenhum aborto antes dele, faça uma constelação para ver se você não teve um aborto e não percebeu. Eu mesma tive um aborto. Eu tenho o Otávio, né, que é o mais velho, hoje ele tem 10 anos, e tem o Heitor que tem 6, e entre o Otávio e o Heitor eu tive um aborto que eu não percebi, e só depois, quando eu fui fazer terapia, que eu percebi na constelação que veio, né, em campo à tona esse aborto. E depois eu puxei na memória. Eu me lembro que eu tive uma menstruação não comum. Geralmente minha menstruação é de 3 dias e foi uma menstruação de 5 dias, e eu tive muita cólica e eu precisei usar absorvente noturno. Então aquele momento para mim, junto com a constelação, me mostrou muita coisa, e aí essa constelação eu vi, eu acolhi essa criança, esse bebê, e não tenho só os dois, eu tenho mais porque eu tive outros abortos também, e todos têm que pertencer. Então dá uma olhada, se você faz uma constelação, observa se você não teve um aborto antes dele, ou se você não teve nenhum sangramento na gestação, que ele talvez pudesse ser gemelar. Então ele se exclui, ele sente que ele não pertence àquela situação, tá? Que ele não pertence a esse grupo de amigos, tá? Eva, olha isso, né? Eu dei um exemplo agora há pouco. Venho de uma mãe difícil, me humilha, me xingava. Acho que eu até li isso aqui para vocês já. Essa mãe, ela é uma mãe tóxica porque ela tem dores. Se você carregou um vínculo interrompido com essa mãe, você também tem dores. E você vai repetir. Eu quero voltar nesse assunto para mostrar que nós repetimos as situações de forma inconsciente. Se a sua mãe foi difícil para você, te causou dor, mesmo que não era a intenção dela de te causar dor, era te ensinar, mas você entendeu aquilo como dor, você vai passar adiante essa dor, você vai passar para os seus filhos, e os seus filhos vão entender da mesma forma que vão passar adiante, e terá uma situação repetida aí, ok? Então é importante que você olhe para a tua infância, tenha um outro olhar para esta mãe, e lembra, filhos só podem ser crianças se os pais forem plenamente adultos. Então nós temos que curar todo o nosso passado, nós temos que curar toda a nossa infância. É muito importante que isso aconteça, tá? Eva, última pergunta aqui, tá, pessoal? Depois vocês podem me mandar no particular, pelo WhatsApp, que eu vou estar respondendo, pelo Insta também. Eva, não sei lidar com minhas dores. Costumo me punir por isso. Me maltrato, não me cuido, tenho mau humor. Isso é ser uma pessoa tóxica? Sim, você é tóxica para você mesma, tá? Se você não se cuida, se você tem uma baixa autoestima, se você não consegue se olhar no espelho, você tem uma baixa autoestima com você mesma. Você é tóxica para você mesma. E se você é tóxica para você, o que é que você permite? Você não permite ter uma vida plena, né? E você veio neste mundo para quê? Para viver como? Para permitir o quê? Eva, como que eu posso curar tudo isso? Gente, como eu falei no começo, eu teria assunto aqui para 2 dias, tá? Eu tô dando uma pincelada sobre relações tóxicas. Tem um vídeo nas minhas redes sociais que minha equipe de marketing, a jornalista Malu e a Thaís Baliello, que também é jornalista, editou o vídeo. Nós fizemos um vídeo sensacional sobre relações tóxicas, está lá nas minhas redes sociais, na minha página, está no meu Facebook, no meu Insta, me adiciona, dá uma olhada, compartilha,
Porque relações tóxicas têm cura, tá? Autoestima, merecimento, tudo isso tem cura. Como que eu posso curar? Com reprogramação biológica, podemos reprogramar o seu biológico dessas dores, através da cura da criança interior, que é para mim, nessa situação é a técnica mais importante, a cura da criança interior. E a constelação sistêmica também. Que a gente pode olhar se você está numa repetição, você é vítima ou agressor da relação tóxica por uma repetição que existia lá atrás, tá? Ou se é algum trauma da sua infância. Por isso são duas técnicas muito importantes. Bom, por onde a gente começa a cura depois dessas duas técnicas? Você precisa ter um objetivo de vida, tá? Qual é o seu propósito de vida? Que tipo de vida que você quer ter, que você quer levar? Como que você se coloca diante do mundo? O que você merece? O que é que você fala para você mesma? Eu mereço isso, eu mereço uma vida mais ou menos, eu mereço uma vida melhor, eu mereço uma relação que me suga, eu mereço uma relação que contribui para o meu crescimento, eu mereço uma relação que eu tenho que dar mais e receber menos, ou eu mereço uma relação que eu só tenho que receber e não dar. Lembra do equilíbrio, é o dar e o receber, tá? Então, uma coisa também importante que vale a pena dizer para vocês: se você não teve trauma nenhum na infância, não teve pais tóxicos, não passou por bullying, nada disso, mas você teve um relacionamento tóxico, abusivo, você conseguiu se livrar desse relacionamento e depois de muitos anos aparecer outra pessoa tóxica, é muito bom você olhar para esse relacionamento, tá? Geralmente o primeiro relacionamento lá da adolescência, tá? Eles ficam marcados, ficam registrados. E se você estiver preso nessa relação do passado, você não está liberada para relações do futuro. Então é muito bom que você encerre, que você feche esse ciclo, tá? As constelações ajudam muito nesse perfil. Eva, mas eu tive um namorado que já faleceu, ele foi abusivo, ele foi tóxico, mas ele já faleceu. Ótimo! Não tem problema que você está olhando para isso. Não é ótimo que ele faleceu. Ótimo que você percebe que ele foi tóxico e que você possa ter um sentimento diferente por ele. Vá constelar, venha constelar, faça a constelação para a gente fechar esse ciclo, curar esse passado, deixar o passado para trás, para que você possa viver o presente e que você possa ir para o futuro de uma forma leve, ok? Bom, pessoal, teria muito para dizer aqui para vocês sobre relações tóxicas. Compulsão alimentar tem cura? Tem, querida, tem cura. Sobre esse tema aí eu já falei, tá? Vai lá no Insta, tem bastante matéria, bastante reportagem, tem um vídeo, tem uma live também bem bacana que eu fiz, tá gravada lá no meu Insta sobre a compulsão alimentar, tá? Que também é um vazio, enfim, muitas situações que levam à compulsão alimentar, tá lá. Procure lá, qualquer dúvida você me pergunta no particular. E eu vou já encerrando por aqui, que nós já estamos a 40 minutos de live sobre relações tóxicas. Eu estou completamente disponível, completamente à disposição para colaborar com vocês, tá? Então, para que a gente possa encerrar, eu gostaria que você que está aí do outro lado, fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão no seu coração, tomasse uma respiração bem profunda, sentisse os seus batimentos cardíacos e pergunte a si mesma: o que é que você merece? Que tipo de vida você pretende levar? Quais são os seus propósitos de vida? Como está a sua criança interior? Como está a sua criança interior? Olha para dentro de você, veja como está o seu relacionamento com seus pais, que é o seu princípio da vida, né? O princípio da nossa vida são os nossos pais. E veja se há algum vazio e como que você pode preencher esse vazio que não seja com as relações tóxicas. E fala para você mesmo: eu mereço muito mais, porque eu nasci para ter sucesso. E esse sucesso está em minhas mãos. E eu escolho ter sucesso. Ok?
Pessoal, muito obrigada. Fico muito feliz que vocês estiveram até o final aqui comigo. Quem não pôde ficar, agradeço também, ok? Entrem nas minhas redes sociais, vejam os vídeos lá, ok? Tá lá no meu Facebook, está na fanpage, está aqui no Insta também, ok? E obrigada mais uma vez, tá? Palminhas, obrigada mesmo. E Eva, deixa eu só finalizar aqui. Eva, eu sofri muito na infância por minha mãe e padrasto. Só um minutinho, pessoal. Eva, eu sofri muito na infância por minha mãe e padrasto, não consigo perdoar totalmente. Eu sou tóxica? Provavelmente, tá? Provavelmente você é tóxica, você deve, como você sofreu, você deve sentir alguma raiva e você deve emanar essa raiva nas pessoas e não percebe. Talvez com mau humor, talvez não com tanta agressividade, talvez com uma carência, querendo muita atenção. Olhe para isso, tá? Você pode ter, como eu disse, uma pessoa tóxica, ela vai ser tóxica de várias formas, tá? Com agressividade ou não, olhe bem para isto, tá? Você tem um perfil de ser uma pessoa tóxica e busque sair deste perfil, ok? Pessoal, um beijo a todos, fiquem ligados, vai ter live novamente, talvez semana que vem eu faça novamente com outro tema. Mandem para mim os temas que vocês querem, tá? Que eu fale sobre terapia. Eu vou fazer uma live só sobre a constelação com bonecos, vou fazer uma live sobre ser feliz, sobre sucesso, sobre carreira, tenho também programado sobre filhos, então vocês fiquem atentos, ok? Obrigada a todas pela participação e até a próxima, muita gratidão, até mais pessoal, grande beijo para todos vocês, tchau, tchau!